Queridos irmãos, boa noite, que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor Jesus esteja sobre nós nessa noite do dia do Senhor. Nosso objetivo nessa noite é fazer a exposição do texto do Salmo 88. Eu peço que você abra lá o Salmo de número 88. Queridos, nós cristãos somos bem afeitos ao Novo Testamento, né? Nós gostamos de ler o Novo Testamento. Quando diz respeito ao Antigo Testamento, nós gostamos assim de um salmo, de outro assim, mas a gente não gosta tanto do Antigo Testamento. A gente gosta do Salmo 23, 98, são salmos que nós memorizamos. E o salmo que nós faremos a exposição nessa noite, eu tenho certeza que não é um dos seus salmos favoritos. É um dos salmos que nós falamos pouquíssimo sobre ele, mas é um dos salmos mais preciosos de todas as Sagradas Escrituras. Salmo de número 88. Salmo de número 88. Nos diz a palavra do Senhor. Cântico. Salmos dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. Salmo didático de Emã, Ezraíta. Agora então, versículo 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígio aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam, para longe de mim. Afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Vamos orar? Senhor, estamos diante da tua palavra, que é santa, pura, é a vida para a nossa alma. É por meio da Sagrada Escritura, Senhor, que nós somos alimentados. E te pedimos que o Senhor nos instrua por meio dessa mensagem, por meio desse texto. Nos ajuda a ver a glória do Evangelho de Cristo disposto aqui nesse texto. Fala o nosso coração, Senhor. Esse é o nosso desejo e expectativa nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo, de maneira particular, ele faz parte de uma coleção de salmos chamado de Salmos de Lamento. E, geralmente os salmos de lamento têm uma dinâmica. Eles começam com uma expressão de lamento do salmista, por isso que ele é chamado de salmo de lamento. Mas, via de regra, eles apresentam uma grande virada no meio do salmo. Foi o que nós lemos no Salmo 73. Parece que está dando tudo errado, né? Aí chega no versículo 17, até que entrei na casa do Senhor. Há uma virada, é um salmo de lamento, onde é apresentada uma virada. Mas esse salmo, diferente de todos os outros salmos de lamento, ele não apresenta uma virada. Os irmãos podem perceber que a última palavra disposta aqui nesse salmo é trevas. Ou seja, o salmista começa em trevas e termina
em trevas. Ou seja, esse é um salmo onde não há final feliz, onde todo mundo sorri, onde tudo fica lindo. Não existe isso nesse salmo. Do início ao fim desse salmo, vemos o autor em uma condição de desespero. E o motivo para tal é porque ele ora ao Senhor há muito tempo e o Senhor não escuta, não responde. O salmista sente como se Deus estivesse tão distante dele que nem ouvisse o seu clamor. E há um motivo muito especial, irmãos, para termos um salmo tão, vamos dizer assim, pessimista, assim, disposto no cânon bíblico. O Senhor quer nos ensinar, por meio desse salmo, que assim como aconteceu com esse servo de Deus que escreve esse salmo, que sentia que não era ouvido pelo Senhor, isso também pode acontecer conosco. Passarmos por lutas, tribulações, orarmos e a coisa não terminar muito bem. Sabemos, irmãos, de quantos servos do Senhor que passaram uma vida inteira clamando a Ele pela solução do seu problema, pedindo que curasse a sua saúde, pedindo que resolvesse a crise no seu casamento, ou ajudasse em dificuldade financeira. Eles se sentem, irmãos, como se não fossem ouvidos pelo Senhor. E um dos motivos para que tenhamos esse salmo é para nos ensinar como nós devemos lidar com o aparente silêncio e o descaso de Deus para com o nosso sofrimento. Bem, para entendermos esse salmo, precisamos começar pelo título. Tantas vezes nós começamos a ler pelo versículo 1. Mas eu já falei para os irmãos que essa parte aí em itálico faz parte do texto inspirado e trará luz para a nossa compreensão aqui desse salmo. O título diz o seguinte: Cântico, Salmo dos filhos de Corá ao mestre de canto para ser cantado com cítara. Vemos então que aqui é um cântico escrito pelos filhos de Corá. Quem são os filhos de Corá? É um grupo de homens que fazia parte da linhagem levítica e que serviam ao Senhor dentro do tabernáculo. E esse cântico, então, foi escrito para ser entregue ao mestre de canto. Sabe o líder do grupo de louvor? Foi escrito para ser entregue para ele, para que esse salmo fosse cantado e dirigido em adoração ao Senhor. Além disso, ele deveria ser entoado com cítara. Você sabe o que é cítara? Nem eu sei, ninguém sabe. É um instrumento daquele período e não se sabe ao certo o que ele está se referindo aqui. Possivelmente um instrumento de cordas. Ainda diz esse salmo, o título desse salmo, que ele é um salmo didático de Emã Ezraíta. Ou seja, ele é um salmo didático. Então, o que é uma coisa didática? Que ensina alguma coisa. Então, esse salmo quer nos ensinar alguma coisa. Nos ensinar como sofrer em meio ao aparente descaso do Senhor em relação a nós. Mas também nós vemos aqui o nome do autor. O nome desse homem é Emã. E vocês sabem quem é Emã? Bem, esse nome só aparece uma vez em todo o Antigo Testamento. Como nós vemos, já que foi feito por um dos filhos de Corá, possivelmente aqui nós estamos nos referindo a um homem que era um levita, que servia ao Senhor no tabernáculo, que ministrava ali no templo. E no texto de 1 Reis, capítulo 4, versículo 31, no período do governo do rei Salomão, nós vemos o texto se referindo a um Emã. É dito nesse texto que esse Emã era um dos homens mais sábios que tinha Israel. Imagine então que Emã, ele é um homem considerado sábio no período do rei mais sábio de Israel. Então, Emã era um homem diferenciado. Ele era um levita, um sacerdote, e que tenha muita sabedoria vindo da parte de Deus. Bem, então se nós estamos falando aqui do mesmo homem, do período do rei Salomão, podemos ver que ele era um homem temente a Deus, dedicado na obra do Senhor como levita, vivia para o serviço a Deus, e era uma pessoa sábia que se destacava nos seus dias. Apesar dessa condição de Emã, isso não evitou que ele passasse pelo sofrimento descrito aqui no Salmo. Ele descreve toda a sua dor aqui nesse Salmo. E pelo que nós podemos ver, o sofrimento de Emã era algo que o acompanhava há muito tempo. No versículo 15, ele chega a dizer que o seu sofrimento o acompanhava desde a sua mocidade. Então, desde novinho, até o momento que ele escreve esse Salmo, ele sofria muito, era algo que o acompanhava durante boa parte da sua vida. Além disso, ele não fala apenas do longo período de sofrimento, mas ele fala do abandono dos seus amigos, é o que diz o versículo 18. Ele sofria uma espécie, então, irmãos, de exclusão social devido ao seu sofrimento.
E é diante desse quadro que alguns teólogos chegam a cogitar a possibilidade de Emã ter adquirido lepra. Mas aí nós temos um problema, né? Porque um levita não poderia ser leproso, porque ele era imundo. Ele não poderia servir no tabernáculo. Mas, de fato, lepra é uma doença longa, traz sofrimento, afasta as pessoas do convívio social, mas possivelmente Emã não tinha lepra. Eu concordo com os estudiosos que afirmam que possivelmente Emã está se referindo aqui ao sofrimento da sua alma com uma linguagem física. Lembram-se do Salmo 32? Como Davi diz que os seus ossos começaram a doer. E a gente sabe que aqueles que passam por um sofrimento de alma, isso começa a se reverter no seu corpo. O que é a depressão? É uma doença na alma, na psique da pessoa, e isso começa a se refletir fisicamente. Então, Emã está utilizando aqui palavras físicas para se referir a um processo de doença interno, possivelmente uma depressão ou algo do tipo. Nós não temos como afirmar categoricamente. Diante dessa introdução, então, vamos ter o esboço aqui do texto para a gente poder entrar no Salmo. O nosso Salmo pode ser dividido basicamente em 5 partes. A primeira parte está lá dos versículos 1 a 2, onde vemos Emã pedindo a Deus que o ouça. É um clamor para que Deus o escute. A segunda parte está lá dos versículos 3 a 5, onde Emã fala para Deus o motivo por ele estar orando tanto, comparando a sua condição com a de alguém que está quase morrendo. Terceira parte, os versículos 6 a 9, ele diz para Deus que é o próprio Deus que é o responsável pela sua condição que ele está enfrentando. É basicamente assim: Deus, se eu estou passando por isso, a culpa é do Senhor. É o Senhor que fez isso. A quarta parte, dos versículos 10 a 12, ele questiona a Deus o que Deus pode ganhar fazendo com que ele passasse por aquela situação de quase morte. Basicamente assim: Deus, eu passar por isso tudo, o que o Senhor vai ganhar com isso? Qual a vantagem que o Senhor está tendo de eu passar por isso? E por fim, os versículos 13 a 18, vemos uma espécie de resumo do que ele falou anteriormente, fazendo então um fechamento do Salmo. Creio que todos já gravaram as divisões, né? Fique tranquilo, nós iremos andando passo a passo, vendo cada parte do Salmo. Vejamos então a primeira parte do Salmo, os versículos 1 e 2, onde Emã pede a Deus que o ouça. O versículo 1 começa dizendo o seguinte: ó Senhor, Deus da minha salvação. Emã está tão consciente do seu sofrimento, que é uma condição tão complexa, que ele vê apenas o Senhor como sendo aquele que o pode salvar. A única esperança de salvação, dentro da perspectiva de Emã, é Deus que pode tirar daquela condição. Possivelmente ele já tentou de tudo e nada deu certo. Diante disso ele chega: Senhor Deus, só o Senhor pode me tirar disso. E é diante dessa perspectiva, que só o Senhor poderia tirar dessa condição, que ele diz na segunda parte do versículo 1: dia e noite clamo diante de ti. Ele se apresenta dia e noite na presença do Senhor. Só esse versículo, irmãos, já há uma informação para nós. Algumas pessoas, quando passam por dificuldade, elas simplesmente param de orar. Irmãos, é fácil ser crente quando tudo está bem. Quando a saúde está em dia, a conta bancária está em dia, tudo está em ordem, é fácil ser crente. Mas quando a luta chega, quando a dificuldade chega, é que nós mostramos de fato se nós somos crentes. Se nós noite e dia buscamos a presença do Senhor. E aqui é o clamor de Emã, um homem impiedoso, dizendo: Senhor, só o Senhor pode me salvar. E é por isso que eu chego diante de ti, dia e noite, clamando ao Senhor. E então no versículo 2, ele faz um pedido a Deus. Ele diz: chegue a tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Perceba qual é o pedido de Emã aqui. Emã está passando por um sofrimento. Mas ele não diz: Deus, resolve o meu problema. Não é esse o pedido de Emã. Seria o pedido natural. O pedido dele, irmãos, é ainda mais profundo. Ele diz: chegue a tua presença a minha oração. O ponto é que Emã ora e ele sente que a oração dele nem chega diante de Deus. É como se Deus rejeitasse a oração dele. Ele diz: inclina os ouvidos ao meu clamor. Queridos, a condição de desespero de Emã era tão profunda, tão séria, que o sentimento que ele tem é que Deus não escuta. E ele está dizendo: Deus só me escuta
E eu tenho certeza que você já passou por uma situação como essa. Uma grande aflição, uma grande luta, e você ora e parece que a oração não passa do teto. Deus não escuta. E você diz, Senhor, só me escuta, por favor. Que chegue o meu clamor diante de ti. Irmãos, o silêncio de Deus diante do sofrimento torna o sofrimento ainda mais intenso. Quando sentimos que Deus nos escuta e nos consola, parece que a coisa ainda anda bem. Mas quando parece que Deus nos rejeitou, está distante da gente, isso nos traz profunda angústia. É isso que Emã está sentindo. Deus me rejeitou. Então chegamos na segunda parte do Salmo, os versículos 3 a 5, onde ele fala para Deus o motivo por ele estar orando tanto, comparando a sua condição com a de alguém que está quase morrendo. É o que vemos aí dos versículos 3 a 5. Para descrever a sua condição de quase morte, Emã utiliza 3 imagens para comparar ao que ele está passando. A primeira imagem está ali na primeira parte do versículo 3. Ele diz, pois a minha alma está farta de males. Essa palavra farta aqui, ela é comumente utilizada dentro do contexto da língua hebraica para se referir a alguém que já comeu tanto que está a ponto de vomitar. Quando a gente é adolescente tem isso, né? Adolescente não sabe comer a coisa com moderação, não quer comer um hambúrguer, come 5, né? Não quer comer uma fatia de pizza, quer comer 2 pizzas inteiras, aí passa mal. Mas às vezes a gente passa do ponto também. E aí a gente diz, eu estou farto. Eu não aguento mais nada. Só de falar de comida a gente já fica com aquela repulsa de comida. Não gosta nem de sentir o cheiro, né? Quando está com a barriga cheia. Então, ele está se sentindo farto de tanto sofrer. Ele não está suportando mais tanto sofrimento, não aguenta mais tantos males. Então a primeira imagem é essa. Uma pessoa que já chegou no limite. Já está por aqui com o sofrimento. A segunda imagem está na segunda parte do versículo 3. Ele diz, e a minha vida já se à beira da morte. A segunda imagem diz respeito a uma pessoa que está andando em direção ao precipício, a ponto de cair e morrer. Ele está andando, ó, a minha vida já está na beira da morte, eu estou para cair nesse precipício em que eu estou. A terceira imagem faz alusão a um campo de batalha. E essa talvez seja a imagem mais forte utilizada por Emã aqui. Vejam, os versículos 3 e 4 dizem o seguinte, sou contado como os que baixam uma cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Para que possamos entender a fala aqui de Emã, é necessário que lembremos de como era o contexto de batalha aqui nos dias de Emã. Na época que nós temos aqui, não existia em um campo de batalha a presença de um médico ou coisa do tipo. Quando o soldado ele era seriamente ferido, ele era simplesmente deixado para trás. Porque veja, se você tem um soldado ferido e ele está caído, e um bom vai acudir ele, você perde 2 soldados. Então, se você se feriu, você vai ficar ao seu critério. E não tinha aquele grupo que vinha depois para recolher os feridos. O soldado ferido simplesmente fica lá. Não tinha uma ambulância, não tinha um helicóptero para ir lá resgatar os soldados feridos, um médico, não havia socorro imediato, não havia anestesia, não havia nada. A pessoa ficava ali sofrendo, sangrando, agonizando, até que chegasse a morte. Porque ele não poderia empatar, ou melhor, atrapalhar a briga, a luta que estava acontecendo ali. Então, a ideia é que os soldados que estavam bem entendiam que para aquele ferido era apenas uma questão de tempo para que aquele ferido morresse. E ele tinha que, então, continuar a batalha. Eu não sei quantos aqui já assistiram aquele filme Até o Último Homem. Já assistiram? Lembra que tinha um cara lá que pegava os feridos, né? Naquela época não tinha isso, não. O ferido ficava lá, agonizando até a morte. E não era raro, irmãos, que um soldado ferido, ainda que não estivesse morto, fosse lançado em uma bala junto com aqueles que não estavam mortos. Então, tinha-se a batalha. Encerrava-se o dia, não tinha como ter a batalha de noite. E aí, o que se fazia com aquele tanto de corpo de morto? Fazia-se uma vala, e aí ia-se lançando os corpos dos mortos, certo? Ia lançando o corpo dos mortos ali.
E tantas vezes tinha um cara que estava bem ferido, no limite. Ia deixar aquele cara ali? Não. Jogava o corpo dele junto com os outros mortos. A mente da pessoa estava funcionando, e ela estava ali agonizando, mas ela sabia que estava junto com os mortos, porque o destino dela era a morte. E é isso que ele está dizendo aqui, versículo 4, que ele era contado com os que baixam a cova. Ele estava vivo, mente funcionando, tudo em ordem, pensamento em ordem, mas ele foi lançado junto com os mortos. Ele fala só como um homem sem força, que ele perdeu a força no campo de batalha, atirado entre os mortos como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. Porque foi lançado lá, é tanto morto que não tem nem como saber. É tanto morto que está lá, jogou lá, são desamparados de tuas mãos. Queridos, a imagem de Emã é de total abandono da parte de Deus. Ele diz, Senhor, eu estou perto da morte. Primeiro, eu estou farto disso, eu não aguento mais. Eu já estou à beira do precipício para cair. E eu só estou vivo, mas a minha sensação é que eu sou um morto, porque eu estou perto de morrer, de tanto sofrer. E chegamos então na terceira parte do Salmo, queridos, onde Emã diz que é o próprio Deus o responsável pela condição que ele está enfrentando. Vejam comigo, versículo 6. Ele diz, puseste-me na mais profunda cova. Percebam aqui, ele termina nos versículos 4 e 5, falando o quê? Da cova que ele era lançado. E agora no versículo 6 ele diz que quem foi que colocou ele na cova? Puseste-me. Foi Deus que o colocou na cova. É isso que ele está dizendo. Senhor, se eu estou nessa fossa, literalmente, foi o Senhor que me jogou lá. Ele diz, nos lugares tenebrosos, nos abismos, no lugar de escuridão, o lugar onde todo mundo ia ser enterrado. Deus, eu só estou passando por isso, porque o Senhor me colocou nessa situação. Versículo 7, ele continua dizendo, sobre mim pesa a tua ira. A ideia de Emã é como se Deus estivesse pesando a mão da ira dele sobre a vida dele. Tu me abates com todas as tuas ondas. Não sei quem aqui já teve a oportunidade de ir na praia em um dia que o mar está um pouco agitado. E aí você vai e mergulha, aí você levanta e você está com o olho cheio d'água, né? Mas se você tiver de costas para o mar, isso aqui eu sou soteropolitano, eu sei disso, né? Se você tiver de costas para o mar e enxugando a mão, vem uma onda e ó, derruba você e pronto. Aí você levanta de novo, se o mar estiver agitado, vai em outra onda e te derruba. E aí é difícil, até ter uma trégua para você levantar. Então, é isso que ele está falando. As tuas ondas estão vindo sobre mim. As tuas ondas estão vindo. Tu me abates com todas as tuas ondas. Quando eu penso que eu estou me levantando, o Senhor me derruba. Quando eu penso que eu estou melhorando, o Senhor me derruba. Versículo 8, ele ainda fala, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Ele está dizendo que os seus amigos foram embora. Não é só o sofrimento interno. Os amigos sumiram do entorno de Emã. E mais, os amigos abominam ele. Sabe aquele tipo de gente que você não quer nem perto? Emã. Quem quer Emã por perto? E ele esteja bem longe. Ele diz, estou preso e não vejo como sair. A imagem aqui é de uma prisão, uma solitária. Só que uma solitária que não tem nada de luz. Não vejo como sair, está tudo escuro. Eu estou aqui nessa fossa e não sei como sair daqui. Estou amarrado em um lugar escuro. E ele fala no versículo 9, os meus olhos desfalecem de aflição. O olho dele já está fechando, de tanta angústia. Ele já sente que está morrendo. E aí no versículo 9, na segunda parte, ele diz, dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Eu já falei para os irmãos que dentro do contexto do Antigo Testamento, o povo de Deus não orava juntando as mãos e fechando o olho. Eles levantavam as mãos e olhavam aos céus. E ele diz que com todo esse sofrimento, ele clama ao Senhor dia e noite. Apesar de tanta oposição da parte de Deus, ele sabe que o Senhor é o seu Salvador. O Senhor é a sua salvação, é o que ele diz no versículo 1. Ele entende que deve continuar buscando ao Senhor, queridos. Meus irmãos, diante disso, esses versículos nos mostram
que Emã diz para o próprio Deus que ele sabe que é Deus que está levando para isso. E por ser um levita, um homem que ensinava a lei de Deus, imagine uma pessoa que conhecia bem de Bíblia. Era Emã. Ele ensinava a Bíblia. Ele ensinava a lei do Senhor. E ele sabia, queridos, do governo de Deus sobre todas as coisas. E ele fala que o seu sofrimento é fruto da própria providência de Deus. E é muito importante o que está sendo exposto aqui, irmãos. Porque é muito comum em nossos dias, qualquer sofrimento que nós passamos, nós dizemos que é o diabo. Nós dizemos que é o pecado da pessoa. Mas quando nós entendemos o Deus soberano que governa todas as coisas, nós sabemos que até as lutas que vêm sobre nós, nos é enviado pelo próprio Deus. Emã não consegue discernir o motivo, mas ele sabe que a luta veio da parte de Deus. Veja se não foi isso que o próprio Jó disse em Jó 2:10. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Ou Jó capítulo 1, versículo 21. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, não pensemos que a nossa vida está ao léu. E que quando passamos pela dificuldade, Deus diz: eita, o meu filho está passando por uma luta. O que é que eu vou fazer agora? Nós não acreditamos nesse Deus. Nós acreditamos no Deus que manda até mesmo a luta para os seus servos, para aperfeiçoar os seus servos. Afinal de contas, Tiago nos diz lá em capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos, eu gosto da ilustração que os puritanos utilizavam, falando a respeito da tribulação. Eles diziam que a tribulação é como o sol. Como assim, como o sol? O sol, diante do gelo, derrete o gelo. Mas diante da argila, endurece a argila. A tribulação na vida do incrédulo serve para ele praguejar contra Deus. Para dizer: eu não acredito nesse Deus. Eu não quero esse Deus. Se é para servir um Deus que não me abençoa, para quê? Qual a vantagem de servir a ele? Mas na vida do crente, quando a luta vem, meus irmãos, Deus vai nos quebrando todinho, nos tornando mais humildes. E pense num povo que ora quando passa pela tribulação, é o crente. Aí a gente aprende a orar. Aí a gente aprende a ver a bondade de Deus. A luta vem na vida do crente para podermos ser aperfeiçoados pelo Senhor. E é por isso que, queridos, que em meio à tribulação, talvez não uma tribulação tão pesada como a que Emã está passando, o caminho que nós temos é só um: continuar clamando a Deus, continuar entendendo que é Ele que é a nossa salvação, é Ele que escuta o nosso clamor. Então chegamos na quarta parte do Salmo, dos versículos 10 a 12, onde ele questiona a Deus o que Deus pode ganhar ao fazer que ele passe por aquela situação. Como eu disse, o ponto é: Deus, se eu passar por essa situação, tanto sofrimento, o que o Senhor vai ganhar com isso? Qual a grande vantagem que o Senhor está tendo nisso tudo? Vejam comigo, versículos 10 a 12, ele faz 6 perguntas, argumentando com o Senhor, questionando o que Deus vai ganhar se ele morresse. Ele fala no versículo 10: mostrará tu prodígios a mortos? Ou seja, se eu morrer, eu vou poder sair dessa situação? É isso que o Senhor quer que eu morra? Como é que vai mudar? Como é que a coisa vai ficar boa se eu morrer? Ou então, os finados se levantarão para te louvar? Lembram-se que ele era um levita? Então, ele fazia parte do trabalho que era feito dentro do tabernáculo, para louvar a Deus. Então ele está dizendo: olha, Deus, se eu morrer, é menos um levita. É menos um para te adorar. É menos um para ensinar a tua lei. Versículo 11. Será referida a tua bondade na sepultura? O que ele está dizendo? Se ele é um levita que prega, como é que eu vou pregar se eu estiver morto? Deus, você vai perder mais uma pessoa que te louva. Deus, você vai perder mais um pregador. Ainda ele pergunta em quarto lugar: será referida a tua fidelidade nos abismos? Ou seja, ele fala da bondade de Deus no início do versículo 11, e agora ele fala da fidelidade. Quem vai pregar que o Senhor é fiel? Quem vai pregar que o Senhor é bom se eu morrer?
E ele ainda fala no versículo 12: acaso nas trevas manifestam as tuas maravilhas? Entre os mortos, o Senhor faz coisas grandiosas? Não, se eu morrer, acabou. E a última pergunta, sexta pergunta, na segunda parte do versículo 12. E a tua justiça na terra do esquecimento? O que é terra do esquecimento? Talvez alguém nunca tenha falado isso para você, mas é possível que daqui a 100 anos ninguém lembre que você existiu. Eu já usei essa ilustração aqui. Você sabe o nome do seu tataravô? Direitinho, sabe o nome inteiro? Se você não sabe nem o nome dele, você não sabe nem quem é ele. Sabe por quê? Nem os seus descendentes vão lembrar de você. Você vai ser esquecido. Completamente esquecido. Exceto se você fizer alguma coisa para o Senhor. Até hoje nós lembramos de Calvino. Até hoje nós lembramos de Lutero. Até hoje nós lembramos dos servos de Deus. Mas você vai para o lugar da escuridão. Você vai ser mais um nome. Sabe quando você anda num cemitério e tem um bocado de nomezinho lá? Seu nome vai ser mais um. Vai ser esquecido. É isso que Emmanuel está dizendo. Nos mortos, a tua justiça se revela na terra do esquecimento. Queridos, há algo muito interessante que pode ser observado nesse argumento apresentado por Emmanuel aqui dos versículos 10 ao 12. Todos os questionamentos dele implicam em Deus ser adorado em meio ao seu sofrimento. Veja, quando nós oramos em meio aos sofrimentos, nós oramos ao Senhor que nos tire as dores e as angústias. Mas o ponto é, qual é o nosso principal argumento? O argumento de Amã é, Senhor, se eu morrer, quem vai adorar o teu nome? Como que a tua fidelidade e a tua bondade vai ser pronunciada? Ou seja, no final das contas, o interesse de Emã não é que ele seja curado só porque ele quer ser curado, mas porque ele entende que a cura dele irá glorificar mais o nome do Senhor. Os irmãos se lembram, em uma escola dominical, quando eu trabalhei o texto lá de Josué capítulo 7, quando o povo cai diante da cidade de Ai, como Josué ora. E Josué diz, Senhor, se nós perdermos essa guerra diante dos cananeus, o que se fará do teu nome? O ponto não é Josué ser um grande líder. O ponto não é vivermos de maneira tranquila, tudo bem, não. Mas o ponto é a glória de Deus. E aqui nós já entendemos porque muitas das nossas orações não são ouvidas. Quando a gente pede cura, quando a gente pede um emprego melhor, quando a gente pede qualquer coisa, no fim das contas, bem lá no nosso íntimo, e Deus não é tolo nem bobo. Ele sabe que o que move o nosso coração é o egoísmo e não a glória dele. É por isso que nós oramos. Eu oro porque eu quero ser abençoado. Eu oro porque eu quero um bem para mim. Quando a história da humanidade, a história do mundo não diz respeito a você. Você não é o centro da história do mundo. É Cristo Jesus. E enquanto nós orarmos com as nossas motivações egoístas, sem lembrarmos que Cristo é o centro de tudo, o Senhor continuará sem ouvir as nossas orações. Por que você quer essa bênção? É para que Cristo seja glorificado? Ou não, porque eu quero que fique tudo bem comigo? O centro do mundo e o centro da sua vida só pode ser um só. A glória dele ele não divide com ninguém. E toda a honra e toda a glória é dada a Cristo Jesus. E então, esse é o ponto. Devemos mostrar nas nossas orações, especialmente aquelas que são fruto de aflição, que estamos preocupados mais com a glória de Deus do que com o nosso bem-estar. Aqui, em última parte do nosso salmo, nós vemos que é o fechamento do salmo, onde ele repete muito da sua argumentação. Vejam comigo os versículos 13 a 18. Versículo 13 ele diz, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipe diante de ti a minha oração. Quanto mais Emã sofria, mais ele orava. Quanto a mim, que eu estou aqui clamando pelo socorro do Senhor. Desde de manhã cedinho, desde antemanhã, eu estou ali me apresentando diante do Senhor. E essa é a nossa atitude, sabendo que só Deus é que pode nos ouvir e mudar a nossa situação. Versículo 14 ele ainda fala, porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Queridos, há um mundo de informação aqui nesse versículo 14. Lembram-se?
que o papel de Emã é ser de um levita, um sacerdote. E os irmãos podem se lembrar que a bênção sacerdotal, lá disposta em Números 6, 24 a 26, é: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E o que ele está dizendo aqui? Que o Senhor ocultou dele o rosto. Há sempre na Bíblia essa imagem, o rosto de Deus voltado para o seu povo, é Deus abençoando o seu povo. O rosto de Deus se voltando contra o seu povo, é a reprovação de Deus. Lembram-se lá do livro do profeta Isaías, capítulo 1? Quando vocês se reúnem para me adorar, eu viro o rosto que eu não quero nem ver aquilo. Então, um homem que é um sacerdote, que abençoa o povo de Deus, dizendo que o Senhor coloque sobre vocês o rosto. Ele está dizendo: o Senhor não está com o rosto sobre mim, porque eu estou abandonado, eu estou perdido. Ele ocultava o rosto. E ele fala no versículo 15: ando aflito e prestes a expirar, desde moço. Muito tempo que ele sofria isso. Anos a fio desse sofrimento. Sobre o peso dos teus terrores, estou desorientado. Você já recebeu informação tão ruim, que você não sabia nem para onde estava andando? Eu já recebi uma informação assim. Me falaram uma coisa tão forte. Eu disse: eu vou para onde aqui agora? Você vai andando, apenas desnorteado. Você não sabe o que falar, você não sabe o que fazer. E ele diz: sobre o peso de tudo que eu estou passando, dos teus terrores, Deus, porque é o Senhor que está colocando sobre mim, eu estou desorientado. Os versículos 16 a 17, ele ainda fala: por sobre mim passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Ele está se sentindo atropelado pela ira de Deus. Passar sobre ele, ele está se sentindo atropelado, uma coisa que passa por cima dele. E no versículo 17 ele fala: eles, a ira e os terrores de Deus, o rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Aqui a imagem, a ilustração de Emã é o seguinte: ele se sente morrendo afogado, certo? Que é uma das formas de morte mais terríveis. E a pessoa morre sendo afogada, e ele está dizendo que está se sentindo afogado pela ira e pelo terror de Deus. Não é a água que o está matando, é a ira e o terror de Deus. Muito angustiado. E aí no versículo 18 ele diz: para longe de mim afastaste o amigo e companheiro. Queridos, quando nós estamos passando por uma grande tribulação, uma luta, uma das melhores coisas que Deus pode colocar na nossa vida é um amigo. Alguém para chorar com a gente. Às vezes, uma pessoa que só fica em silêncio. Você já teve alguém que só ficou calado do seu lado? Às vezes é melhor do que o que fala, né? Por isso que em ofício fúnebre, eu falo na hora de pregar só. O mais importante é você estar ali perto. Como os amigos de Jó. Eles ficaram dias calados ao lado de Jó. E quando eles falaram besteira. Né? Deus sabe de todas as coisas. Por que dizer isso pro crente, né? Acabou de morrer o filho do crente. Aí você diz: mas Deus sabe de todas as coisas. Foi o melhor assim. Opa. Isso ajuda em quê? A melhor coisa é silêncio. A presença de alguém em silêncio. Mas a situação de Emã era tão desesperadora, irmãos, que Deus afastou até amigo dele. Não tinha ninguém do lado dele. Algo que torna a angústia dele ainda mais assombrosa. Ele não tinha um ombro para chorar, alguém para conversar. E, queridos, quantas pessoas estão assim dentro da igreja? E aqui eu quero chamar a nossa responsabilidade. Vamos nos tirar da condição de Emã. Mas vamos nos pôr na posição de pessoas que veem Emãs sofrendo dentro da igreja. Quantas vezes nós vemos pessoas que sofrem e nós não somos capazes de dar um ombro, de ouvir aquela pessoa, de estar ao lado dela. Ele está no meio do povo de Deus, ele é um levita. Quantos pastores estão se suicidando hoje? Vocês já viram o índice de suicídio de pastores? O ano passado, um colega do Jonas formou com ele. Se suicidou. Porque está sozinho. Um levita. Alguém que guia o povo de Deus, mas está tão angustiado que não aguenta mais. E nós somos colocados na igreja para apoiar uns aos outros. Para darmos palavras de encorajamento.
E aí Emã conclui o salmo dizendo no versículo 18: os meus conhecidos são trevas. A companhia dele era escuridão. Sabe quando você se tranca no escuro? A única coisa que ele encontrava. Não tem luz no fim do túnel. Absolutamente nada. Texto pesado, né? Sofrimento. Salmo de lamentação. Aparentemente sem esperança. Então podemos nos perguntar, irmãos, o que esse salmo nos ensina? Vemos que há pessoas que são fiéis ao Senhor, tal como Emã, que vivem durante muito tempo e até morrem em grande tribulação. Algumas sofrem com depressão, sofrem uma vida inteira com um casamento infeliz, ou com um filho que tira a paz da pessoa. Por que isso acontece, irmãos? O que nós podemos aprender à luz desse salmo para as nossas vidas? Como de costume, eu quero trazer 4 aplicações. A primeira aplicação que eu quero trazer para a gente é que o fato de você ser crente não quer dizer que você vai ser sempre feliz aqui nesse mundo. Vimos nesse salmo um homem que experimenta a mais profunda angústia. E deixa eu lhe dizer uma notícia que talvez não seja tão agradável aos seus ouvidos. Deus nunca prometeu que você seria feliz a vida inteira. Que seria só sorriso, que seria mais tudo tranquilo. É por isso que esse salmo está aqui. No mundo, vocês vão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é que ter um bom ânimo vai passar a sua dificuldade, não. Tem um bom ânimo. Cristo venceu o mundo. O bom ânimo do crente não implica no fato de Deus nos tirar da tribulação, mas está vinculado ao fato de que Jesus venceu na cruz do Calvário. A nossa vitória não é sermos curados de um câncer. A nossa vitória não é passarmos da depressão para a alegria. A nossa vitória não é a nossa conta no vermelho, ficar no azul e podemos comprar o que queremos. A nossa vitória é Cristo Jesus ressurreto. Por isso que dando tudo errado, tudo caminhando para o fundo do poço, para o abismo, como diz Emã, eu tenho esperança porque o meu Redentor vive. Cristo, ele é a minha esperança. Queridos, a nossa vida não é como novela. Geralmente novela tinha isso, né? Era complicação a novela inteira, mas todo mundo queria assistir o último episódio. Porque era quando o vilão se dava mal e o bonzinho se dava bem. Mas tantas vezes a história termina com o bonzinho se dando mal e o vilão continuando. Enquanto estamos aqui, veremos um mal tantas vezes prevalecendo, irmãos. O sofrimento vai fazer parte da vida dos filhos de Deus. E é importante que entendamos isso quando um problema se instala na nossa vida. Deus não nos garante resolver todos os nossos problemas. E é por pensar que Deus sempre deve resolver os nossos problemas é que muitos têm virado as costas a Cristo. Cristo perguntou aos seus apóstolos: vocês também irão me abandonar? E Pedro disse: Senhor, se está ruim contigo, está difícil contigo, para onde iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Se está difícil contigo, Senhor, para onde nós iremos sem Jesus? E o exemplo que temos aqui, nesse salmo, é que mesmo em meio aos dias maus, nós continuamos a orar ao Senhor. O crente sofre piedosamente aos pés do Senhor, caminhando aos pés do Senhor. Eu já falei outras vezes em outros sermões e hoje pela manhã a respeito da vida de John Huss, pré-reformador. Esse homem, ele foi levado para a fogueira para ser queimado vivo. E enquanto ele era queimado vivo, enquanto ele caminhava em direção à fogueira, e enquanto ele era queimado vivo, ele entoava um hino de louvor e adoração ao Senhor. A voz de Huss era ouvida enquanto aquelas chamas consumiam o seu corpo. E assim é o crente. Quando passamos pelas chamas da vida, pelas lutas da vida, o canto de louvor nunca sai dos lábios do crente. Ele ama Jesus, ele ama o Senhor, mesmo no dia mau. A segunda aplicação que eu quero trazer é que nada é melhor para nos fazer aprender a orar do que o sofrimento.
Irmãos, é bom escutar sermões, ler bons livros, mas de fato, o que faz crescer a fé cristã é o sofrimento. Paulo diz em Romanos 5, nos versículos 3 a 4, que nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A luta e dificuldade na vida do crente não vem à toa. Isso é aplicado até à vida do nosso próprio Redentor. O autor aos Hebreus, na sua epístola, no capítulo 5, os versículos 7 a 9, ele diz que Jesus foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Vejamos o que ele diz. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o poderia livrar da morte, ele, Senhor, se possível, livra de mim esse cálice. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. E, tendo sido aperfeiçoado por meio desse sofrimento, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus era Deus. O Deus que se fez homem para ser o nosso Salvador. Mas ele não seria o Salvador perfeito se ele não sofresse na cruz do Calvário. Mesmo sendo Deus, faltava algo em Jesus: sofrer na cruz. E então, meus irmãos, se o próprio Filho de Deus foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, nós que somos discípulos dele, como que seremos aperfeiçoados? Nós não somos discípulos de Cristo? Nós não queremos viver como Cristo? Esteja aberto à possibilidade de passar por lutas e aflições, assim como seu Redentor passou. Não para a sua salvação, mas para a sua santificação. Queridos, a tribulação, eu não quero que você entenda que eu estou fazendo um sermão do sofrimento. Quanto pior, melhor. Não é esse o ponto. Mas eu estou dizendo que Deus não deixa que o sofrimento passe em vão pela vida do crente. O sofrimento, irmãos, é a pedagogia de Deus para nos desarraigar dessa terra, para que os nossos olhos estejam nos novos céus e nova terra. Você já viu como as pessoas doentes, elas perdem a graça com os bens materiais que elas têm? Não faz mais sentido. Deus vai tirando o nosso coração desse mundo. E Deus não quer que a gente coloque o nosso coração nesse mundo. E tantas vezes Ele manda o sofrimento e a luta para que o nosso coração esteja lá. Deus tantas vezes manda a doença e a dor para dizer: seu corpo não é esse. Por que tanta dor no corpo, irmãos? Para dizer que o nosso corpo precisa ser glorificado. Se nós não sentirmos dor, nós não almejaremos um novo corpo, assim como o de Cristo. Todo sofrimento que nós passamos é Cristo dizendo: não é aqui o lugar de vocês. Não é aqui o lugar de vocês. E a melhor escola da oração é a tribulação. Embora seja difícil encarar a tribulação que você tem passado, veja esse momento como uma oportunidade para você aprender a amar, ter vida de oração. A terceira aplicação que eu quero trazer é que nem sempre quando nós oramos, Deus responde imediatamente, alivia a dor, o sofrimento. E nem sempre Ele responde da forma que nós queremos. Às vezes nós pensamos que Deus tem que responder logo, né? Tá doendo. Deus, responde logo. Às vezes Ele responde logo. Mas às vezes não. Anos. O que falar de Mônica, mãe de Santo Agostinho? Anos orando pela conversão do seu filho. Aquela mulher derramou lágrimas e lágrimas pela conversão do seu filho. Até que um dia foi abençoada, vendo a conversão do seu filho. E assim pode ser algum de vocês. Anos e anos orando por algo, por uma bênção, por uma graça de Deus. Ou então, tantas vezes, Deus simplesmente diz não. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, foi um homem de dores, que orou ao Pai dizendo: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. E sabe o que Jesus ouviu?
Nada. O silêncio de Deus, um retumbante silêncio, foi o que Cristo ouviu. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus estava tão aflito, tão angustiado, que ele chega a bradar: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me deixou? Jesus, irmãos, é o verdadeiro Emã. Porque o próprio Emã não foi desamparado por Deus. Porque Deus, na plenitude dos tempos, enviou Jesus Cristo para salvar esse homem que sofreu aqui na terra. E ele vai ter novamente a alegria nos seus lábios quando vê o seu rei surgindo entre os céus. Mas o nosso Emã, o Senhor Jesus Cristo, durante um longo tempo, anos a fio, ele sabia que tinha um traidor ali com eles. Ele sabia que os seus amigos, a irmã reclama disso, os meus amigos me abandonaram. E Jesus foi abandonado por todos. Ele clamava e Deus simplesmente não respondia nada. Somos servos, irmãos, do homem de dores. Quando você se bota diante de Deus em oração, você não ora a um Deus que não sabe o que é sofrer. O nosso Deus tem cicatriz. O nosso Jesus tem cicatriz nas mãos dele. Porque ele sabe o que é sofrer na carne. Ele sabe o que é apanhar. Ele sabe o que é ter aflição de alma. Quando ele estava lá no Getsemane, ele sabe tudo. E esse é o Deus diferente dos islâmicos, dos espíritas, de todos. Porque o nosso Deus sabe o que é sofrer. E é por isso que nós nos apresentamos diante do nosso sumo sacerdote, como aquele que se compadece de nós. E geralmente quando a gente conversa com alguém que sabe do sofrimento que nós estamos passando, tem aquela empatia. E Jesus diz: eu sei o que é isso. Eu sei o que é orar. E parece que você não é ouvido. Mas, queridos, Jesus na cruz do Calvário disse: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós nunca sentíssemos isso. Você nunca poderá dizer isso como Cristo. Porque ele é que foi desamparado pelo Pai. Completamente abandonado na cruz do Calvário, recebendo a justa punição pelo meu e pelo seu pecado. Ele que foi abandonado. Você não sabe o que é ser abandonado. Ele soube, em nosso lugar, como nosso representante, como nosso sumo sacerdote. Ele apresentou o sacrifício perfeito, não por meio de sangue de animais, de touros, de carneiros, mas pelo seu próprio sangue, remidor de pecados. Então, meus queridos, lembremos que esse mesmo servo sofredor, ele nos prometeu que habitaríamos em novos céus e nova terra, onde não haveremos de sofrer, onde os nossos amigos não nos abandonarão, mas os nossos amigos e irmãos estarão juntos. Ele conquistou esse lugar pelo seu próprio mérito, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Em meio a tanto sofrimento, irmãos, devemos lembrar que Jesus foi quem recebeu toda a ira de Deus. Ele bebeu todo o cálice da ira do Senhor, para que nós não sofrêssemos a condenação eterna. Ele é o verdadeiro irmão. Ele é o verdadeiro abandonado pelo Pai, para que nós não fôssemos abandonados. Uma quarta e última aplicação, eu quero me dirigir a você que está conosco e que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você pode estar se perguntando: pastor, estou pensando que eu vim aqui para ouvir uma palavra de vitória. Não é exatamente o que eu pretendi ouvir nesse domingo de noite, nesse início de semana. Qual a vantagem de ser crente? Se ser crente pode passar por sofrimento? Eu não quero ser crente. Mas deixa ele falar, você que não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Todo sofrimento que você tem passado aqui na terra, em nada se compara com o sofrimento que há de vir sobre todos aqueles que não têm Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você não viu ainda nada do que é sofrer. Jesus disse que o lugar daqueles que não se rendem a Ele é um lugar de choro e ranger de dentes. É um fogo que não se consome. É uma angústia eterna. Você está tendo apenas
uma amostra grátis do que é sofrimento. Você não sabe o que é o verdadeiro sofrimento. Mas esse mesmo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, ele lhe diz: arrependa do seu pecado. Se refugie no servo sofredor. Se refugie no Salvador. E a esperança para você. Ainda que você morra abandonado por amigos, abandonado por família, a palavra de Deus nos diz que ainda que meu pai e minha mãe não me abandonem, o Senhor não me desampara. O Deus que se fez homem morreu em nosso lugar. E nos dá uma promessa maravilhosa: novos céus e nova terra, onde não haverá choro, onde não haverá sofrimento. E o nosso coração deve estar lá. Enquanto você sofre aqui, meu irmão, sofra piedosamente, sabendo que é por um pouco mais. Aguenta mais um pouco. Segura mais um pouco. Eu te darei a coroa da vida, diz o Senhor, a todos aqueles que se rendem a Ele. E a você que está conosco, que não tem Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Esse é o momento propício para que você se renda àquele que sofreu em seu lugar na cruz do Calvário. Aquele que amou tão profundamente, tão gloriosamente os pecadores, que foi abandonado pelo Pai, recebendo todo o juízo de Deus sobre ele, para que você pudesse encontrar salvação nessa noite. Por isso o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração nessa noite. Arrependa-se, creia no Evangelho de Jesus Cristo e viva em novidade de vida, para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor, quantos irmãos chegaram aqui sofrendo, Senhor, e nós desconhecemos esses sofrimentos, mas o Senhor sabe. Ó Pai, o Senhor disse que quando fosse assunto aos céus, o Senhor enviaria o Consolador. E nós rogamos a Ti, Senhor, que o Seu Santo Espírito Consolador console aqueles que sofrem, que estão aqui nessa noite, se sentindo como irmã, abandonados por amigos, sentindo que não são ouvidos pelo Senhor. Traz cura de alma nessa noite, Senhor. Que a vitória de Cristo possa brilhar diante dos nossos olhos. Que a vida eterna venha clarear diante dos nossos olhos, de tal forma que a aflição presente em nada se compare com a glória que há de vir diante dos nossos olhos. Cuida dos sofredores, das tuas ovelhas que estão aqui, Senhor. Aqueles que chegaram aqui, Senhor, que não têm o Senhor como único e suficiente Salvador, nós rogamos a Ti, transforma essas vidas, Pai. Porque eles não sabem o que é verdadeiro sofrimento. Eles pensam que o único sofrimento é aqui na terra, mas esse sofrimento aqui da terra em nada se compara com o sofrimento eterno. Traz libertação, Senhor. Liberta aqueles que são encarcerados por Satanás, aqueles que estão presos com as mãos dos inimigos da nossa alma. Traz libertação dessa noite, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.